pessoal, tudo bem? Fábio Gentil, advogado maritimista, aduaneiro, especialista em logística e comércio exterior. E o vídeo de hoje é uma resposta a inúmeros e-mails que eu recebi na última semana e espero que mais uma vez a gente possa colaborar para o entendimento das questões mais importantes de comércio exterior. O mercado foi pego de surpresa com a criação de uma sobretaxa de combustíveis. Bom, trata-se de mais uma sigla para o nosso vocabulário marítimo que já não é simples. É a EBS, Emergency Bunker Surcharge, ou sobretaxa emergencial de combustível. De acordo com os armadores, o aumento dos combustíveis em 2018 foi muito superior ao que eles haviam planejado. E por essa razão, a criação de uma sobretaxa se fez necessária para que eles pudessem recompor essas perdas. Mas será que a queda de $12 no valor do barril do petróleo que ocorreu na semana passada vai influenciar os valores da EBS? Essa é uma pergunta importante, porque os armadores, em geral, possuem já mecanismos de controle de variação de bunker, mas raramente a queda do valor dos combustíveis é percebida imediatamente no valor dessas taxas que são cobradas pelos armadores. No caso da MSC, por exemplo, a informação que consta no site da empresa é que se trata de uma cobrança temporária. A Maersk, por outro lado, informou que com a queda do IFO 380, automaticamente a EBS seria reduzida ou talvez até zerada. Em recente reunião da Global Shippers Forum, o seu presidente, Chris Welsh, disse que no mundo moderno do shipping não há mais espaço para esse tipo de cobrança. Afinal de contas, isso remonta à época das conferências de frete, abolidas há mais de 10 anos. A maior surpresa se deve ao fato de que já existe uma taxa ou uma sobretaxa destinada a controlar essa variação dos combustíveis, que é o BAF, Bunker Adjustment Factor. Ou seja, a EBS é uma sobretaxa de algo que já existe, é a sobretaxa da sobretaxa. Essa EBS de $1 da Hapag-Lloyd causou estranheza porque, na média, os outros armadores vão cobrar de 55 a $60 por TEU. Em caso do FEU, pode chegar até $120. Ou seja, como que a Hapag consegue nesse trade Ásia, Norte da Europa, Ásia, Mediterrâneo, cobrar só $1? Essa disparidade de valores leva a duas conclusões possíveis. Uma possível conclusão é que o BAF está em colapso, ou seja, que o BAF já não consegue mais compensar os armadores pelas perdas relacionadas ao aumento de combustíveis, e não ao aumento que aconteceu agora nos últimos 12 meses. Uma outra conclusão que se pode chegar é que os armadores criaram a EBS como uma forma de compensar outras perdas, normalmente relacionadas à má gestão. E uma coisa eu posso garantir: o mercado não está recebendo isso nada bem. O que as empresas têm perguntado é o que os armadores têm feito para mitigar essas perdas. Por exemplo, o hedging de bunker é uma prática comum. Isso não foi feito, ou isso foi mal feito, ou o que foi feito? Ninguém pode negar que os combustíveis têm aumentado nos últimos 12 meses. Agora, a pergunta que o mercado tem feito é a seguinte: o quanto de emergencial a EBS realmente é? Será que nesses 12 meses os armadores não tiveram a possibilidade de mitigar essa perda através de outros mecanismos? O que nós temos ouvido das empresas é que essa falta de comunicação e o receber um e-mail simples, vago e superficial, simplesmente informando que passaria a ser cobrada essa taxa, isso tem sido um problema. Quem me conhece sabe que eu sou partidário do equilíbrio e eu sou partidário da negociação. Aliás, uma das coisas que eu falo todos os dias é que as empresas precisam ter contrato com os armadores. As empresas precisam estabelecer de uma maneira muito clara e precisa o que vai ser realizado por ambas as partes. Isso dá equilíbrio, isso dá estabilidade, isso dá confiança ao empresário. Tratando dessa questão contratual, o que me preocupa é que inúmeras empresas possuem contratos em andamento e que provavelmente esses contratos não permitem a criação de uma sobretaxa emergencial. Aliás, muitas dessas empresas somente contratam através de bid, ou seja, através de processos de licitação privada normalmente. E esses processos de licitação possuem regras claras, específicas e muitas vezes imutáveis. A Resolução Normativa 18 da ANTAQ tratou dessa questão contratual da seguinte maneira: Artigo 3º. Os transportadores marítimos de longo curso e cabotagem e os agentes intermediários devem observar permanentemente, no que couber, as seguintes condições para a prestação do serviço adequado. 7. Modicidade, caracterizada pela adoção de preços, fretes, taxas e sobretaxas em bases justas, transparentes e não discriminatórias, e que reflitam o equilíbrio entre os custos da prestação do serviço e os benefícios oferecidos aos usuários, permitindo o melhoramento e a expansão dos serviços, além da remuneração adequada. Artigo 4º. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários devem prestar informações corretas, claras, precisas e ostensivas, em especial dar conhecimento prévio
de todos os serviços, operações ou disponibilidade a serem contratados pelos usuários, incluindo a especificação dos valores aplicáveis de preços, fretes, taxas e sobretaxas. Além de estabelecer a forma de relacionamento contratual entre armadores e usuários, a RN 18 também trouxe as punições aplicáveis em caso de desrespeito. Artigo 26. Constitui infrações administrativas de natureza leve: 1. Deixar de dar conhecimento prévio ao embarcador, ao consignatário, ao endossatário ou ao portador do conhecimento de carga, BL, dos riscos envolvidos e de todos os serviços, operações ou disponibilidade a serem contratados, incluindo a especificação dos valores aplicáveis de preços, fretes, taxas e sobretaxas. Multa até R$40 mil. Artigo 27. Constitui infrações administrativas de natureza média. 3. Cobrar preços, fretes, taxas ou sobretaxas que não tenham sido previamente acordados, ou cobrar valores diferentes daqueles previamente acordados, conforme disposto no artigo 4º, multa de até R$100 mil. Ou seja, a norma é muito clara ao falar a respeito de acordo de vontades e não de imposição. Com certeza, os exportadores e importadores vão gritar. E isso acaba levando a uma situação ainda mais grave, que é o possível enquadramento da criação dessa sobretaxa como uma infração à ordem econômica. A Lei de Defesa da Concorrência diz o seguinte: artigo 36. Constitui infração de ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. 3. Aumentar arbitrariamente os lucros. E 4. Exercer de forma abusiva posição dominante. Mas quando é que ocorre posição dominante? A Lei da Concorrência diz o seguinte: ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa, de tal forma que a empresa ou grupo de empresas seja capaz de deliberada e unilateralmente alterar as condições de mercado. A parcela substancial de mercado relevante que trata a lei é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% do mercado relevante em questão. Porém, dependendo do caso concreto, a lei autoriza o CAD a alterar esse percentual para setores específicos da economia. Artigo 36, parágrafo 2º da Lei 12.529 de 2011. A IBS, então, pode se tornar uma grande dor de cabeça para os armadores. E, ironicamente, a IBS pode fazer com que os fretes caiam, porque as grandes contas, com certeza, vão exigir redução de fretes para manutenção dos negócios. O vice-presidente global de logística da Electrolux falou o seguinte no seu blog do LinkedIn: eu adoraria ver a reação de um armador se eu escrevesse uma mala direta para todos os nossos fornecedores, dizendo que devido ao aumento nos preços do aço, nós arbitrariamente reduziremos o preço do frete em 20%. E ele fechou o artigo desejando boa sorte aos armadores que quisessem negociar a IBS com ele. Espero ter esclarecido. Um abraço. Até lá.